Olá, estamos de volta ao nosso estudo. Nós vamos compartilhar agora Gênesis capítulo 1, versículo 4, a parte B do versículo. Depois que Deus viu que a luz era boa, a palavra diz assim: e Deus fez separação entre a luz e as trevas. É interessante que quando Deus começa a estabelecer a sua criação, uma das coisas que Deus faz logo de início é separar a luz das trevas. Deus faz separação entre a luz, a claridade e a escuridão. Isso já é um princípio que acompanha a natureza de Deus, que já acompanha o início de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que faz distinção entre luz e trevas. O nosso Deus é um Deus que distingue entre o certo e o errado. É parte da natureza de Deus. É importante nós entendermos que esse princípio Deus estabelece já logo do começo. Não há dúvida nenhuma que a sua natureza é santa, que a natureza de Deus é perfeita e que jamais Deus vai poder dar os braços, jamais Deus vai andar de braços dados com o pecado. Isso é um princípio da natureza de Deus. A santidade de Deus sempre vai repelir, vai sempre hostilizar, sempre rejeitar o pecado, as trevas. Essa natureza de Deus sempre vai se afastar daquilo que representa o pecado, as trevas, a escuridão. Isso nos faz pensar que se nós somos filhos de Deus, como somos, nós temos que ter um estilo de vida que seja separado também, que a nossa vida manifeste a luz de Deus, que as nossas escolhas, que a nossa vida nessa terra seja marcada por uma vida separada nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e na nossa forma de agir também. Precisamos viver uma vida de pessoas separadas, de pessoas íntegras, de filhos da luz. A Bíblia, em vários lugares, o apóstolo Paulo mesmo, em Efésios capítulo 5, ele fala que nós somos filhos da luz, que nós não podemos compactuar, que nós não podemos nos misturar com as obras infrutíferas das trevas, que são as injustiças, que é a mentira, que é a corrupção, tudo aquilo que caracteriza o nosso mundo, que caracteriza uma vida caída. Por isso nós precisamos manifestar na nossa vida a luz do Senhor, a luz de Deus que já brilhou no nosso coração. É importante isso. E quando nós falamos de ser luz, nós precisamos entender isso, que Deus está falando que muitas vezes você vai ter que ser uma pessoa politicamente incorreta. O mundo nos ensina que você tem que escolher, que você tem que fazer escolhas na sua vida que seja politicamente correto, o que a maioria está fazendo. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia declara: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Nós estamos vivendo esse tempo onde existe uma verdadeira distorção na mente das pessoas. As pessoas, elas não têm mais referência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Deixa eu dizer uma coisa mais para você. Toda liberdade absoluta não é liberdade, é libertinagem. Porque toda noção de liberdade, ela precisa ter uma referência. Quando a liberdade não tem mais referência, ela se corrompeu, ela se tornou libertina, ela escraviza, ela é escravizadora. Pois eu quero te dizer que só existe liberdade aonde a palavra de Deus está presente, aonde a palavra de Deus ela distingue, aonde ela marca aquilo que é certo e errado. Eu quero dizer para você, será que você tem vivido uma liberdade cristã?
Será que a liberdade que você tem vivido tem gerado frutos de uma vida livre? Ou a liberdade que você tem vivido tem feito você escravo das suas escolhas, escravo do pecado, escravo de um estilo de vida caído, alienado de Deus? Por isso é um momento para você pensar. Pelos frutos você pode conhecer e saber se a sua liberdade tem sido em Cristo ou uma liberdade enganosa. Deus te abençoe. Seja livre para fazer o bem e para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.